Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que estejam bem, estejam acompanhando o curso, estejam conseguindo, né, acompanhar o curso. Não é fácil, eu sei que o tratamento online é muito mais complicado em relação a recursos, né, a toda estrutura que a gente precisa ter para acompanhar esse tipo de trabalho online, né? Mas tomara que esteja tudo bem com vocês. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estou com saudades de trabalhar com vocês em sala de aula, tá bom? É, Só para a gente pegar o gancho agora da aula de hoje. Olha, no curso de Introdução às Ciências Térmicas, no curso de Tecnólogo em Soldagem da FATEC Pindamonhangaba, nessa disciplina, a gente tem como objetivo a discutir os conceitos de transferência de calor por condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. Mas a gente não ataca o problema direto. A gente primeiro começa a discutir alguns conceitos relacionados à termodinâmica, instrumentos de medida, escalas termométricas, conceito de calor. Então a gente falou da escala Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. A gente falou também da equação que faz a correlação entre as escalas. A gente falou dos instrumentos de medida. A gente falou do conceito de calor, de capacidade térmica, calor específico, né? Calor latente. A gente falou com vocês, discutimos o assunto em sala de aula. E agora, depois desse momento, a gente está discutindo agora o elemento antes do processo de soldagem, que é a dilatação térmica. Quando você aquece ou quando você resfria o material, esse material sofre dilatação térmica. E a dilatação térmica ela acontece toda vez que tiver variação de temperatura. Tem variação de temperatura, teve dilatação térmica. Não tem jeito. Se você aqueceu ou você resfriou o material, você aumentou ou diminuiu as dimensões desse material, tá certo? Agora é o seguinte, quando eu falo em material sólido, líquido e gasoso, cobre, alumínio, glicerina, nitrogênio, oxigênio, então estou falando de vários materiais com estruturas diferentes, estruturas moleculares, atômicas diferentes e também com estados físicos diferentes. E a gente vê que no conceito de dilatação térmica, os materiais líquidos e gasosos, eles têm principalmente dilatação térmica volumétrica. Ok? O problema no material sólido é que as três dilatações podem ocorrer. A dilatação térmica linear, a superficial e a volumétrica. Então, quando a gente está falando em sólido, a dilatação térmica é um pouco mais complexa. Quando você fala em dilatação térmica linear, é em uma dimensão, no comprimento. Você pega uma trena e mede. Comprimento inicial, final e a variação de temperatura, tem a equaçãozinha que você calcula a dilatação térmica. A dilatação térmica superficial é um pouquinho mais complexa, porque além de você ter o material, a variação de temperatura, você tem que ter a área da superfície inicial. E para eu ter a área da superfície inicial, se eu não conheço esse valor, eu preciso conhecer a geometria, porque eu preciso calcular a área ou identificar a área da superfície do meu material. Isso é um sólido, né? Então, um cobre, um alumínio, um chumbo, tungstênio, um aço, entendeu? Então, a gente precisa de entender que material e a geometria dele. Então, por isso que a gente discutiu. Eu postei um vídeo para vocês, uma revisão sobre geometria 2D, que eu falei para vocês do retângulo, do quadrado, do triângulo, do disco, da circunferência. Como calcula a área dessas superfícies geométricas, tá bom? E depois eu fiz uma outra revisão em 3D, porque quando a gente fala em dilatação térmica volumétrica, a dilatação térmica é em 3D. E a gente, além de conhecer o material que eu tenho para analisar, a variação de temperatura, se aumenta ou diminui, se ocorre expansão ou contração do material, eu preciso também identificar a geometria volumétrica desse material, porque a dilatação térmica acontece no volume. Então, pessoal, por isso que eu fiz aquele vídeo sobre revisão de dilatação térmica. Desculpa.
de geometria 3D, do cubo, do paralelogramo, do cilindro e da esfera com vocês, tá ok? Então dá uma olhadinha nesses vídeos para a gente entender um pouquinho da geometria que pode sofrer influência da dilatação térmica, tá bom? Então depois que a gente fez um pequeno estudo, né, sobre dilatação térmica, linear, superficial e volumétrica, as geometrias também fiz a revisão. O que nós vamos fazer hoje? A aula que todo aluno adora. Todo mundo se emociona. É a aula de exercícios. Exercícios. Meus alunos estão morrendo de saudade de fazer exercícios. Lista 2. Essa lista já foi postada na nossa sala virtual, tá bom? Então, por favor, entrem lá na sala virtual e baixem a nossa lista no PDF para você ter acesso à nossa lista de exercícios, tá bom? Então, a nossa listinha, ela tem exercícios relacionados à dilatação térmica linear, superficial e volumétrica. A nossa lista tem 18 exercícios. 18 exercícios. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. 18 exercícios, tá bom, pessoal? Desses 18 exercícios, o que o Christian vai fazer? Eu vou fazer um exercício de cada um. Eu vou pegar a dilatação térmica linear, fazer um exercício. Dilatação térmica superficial, vou fazer um exercício. E a dilatação térmica linear, superficial e agora volumétrica, fazer um exercício também, tá bom? Então, eu vou escolher da nossa lista 3 exercícios. Eu vou escolher da nossa lista o exercício. Então, a gente vai fazer resolução de exercícios. O exercício 1, o exercício 9 e o exercício número 15. Acompanhe aí comigo. Resolução. Beleza. Exercício 1, 9 e 15. O exercício 1, dilatação térmica linear. O exercício 2, dilatação térmica superficial. E o exercício 3, dilatação térmica volumétrica. Tá bom? Vamos acompanhar. Qual o aumento de comprimento que sofre uma extensão de trilho de ferro com 1000 metros ao passar de 0 graus Celsius para 40 graus Celsius? Qual é o aumento do comprimento que sofre uma extensão de trilho de ferro com 1000 metros ao passar de 0 graus Celsius para 40 graus Celsius? Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Olha só, pessoal, antes da gente dar continuidade ao exercício, eu me lembrei agora que eu não falei para vocês do sistema de unidades do coeficiente de dilatação térmica. Eu quero fazer um parênteses agora e falar da unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica. Eu vou pegar a equação da dilatação térmica linear. Eu vou fazer aqui, ó, uma observação. A dilatação térmica linear, a variação do comprimento, depende do material alfa, coeficiente de dilatação térmica linear, vezes o comprimento inicial, que você mede com uma trena, com uma régua ou outro instrumento de medida de comprimento, vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura, temperatura final menos inicial, pode estar na escala Celsius, na escala Kelvin, na escala graus Celsius, escala Kelvin e graus Fahrenheit. Tá ok? Então, unidade de comprimento ΔL, lá pode ser dada em metro, milímetro, polegada, jardas. Comprimento inicial, milímetro, polegada, jardas, metro. Variação de temperatura.
Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, as principais. Existe a Homer, a Newton, graus Homer, tá ok? Graus Rankine, tem várias outras escalas termométricas aí, tá bom? Mas agora eu quero saber qual é a unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica. Como é que eu defino? Simples. Pega a equação e isola o alfa na equação. Para eu isolar o coeficiente de dilatação térmica linear, eu pego os elementos que estão multiplicando e passo dividindo. Então, o alfa fica a dilatação térmica linear dividido pelo comprimento inicial vezes variação de temperatura. Os dois elementos que estão multiplicando em conjunto, os dois elementos passam dividindo a dilatação térmica e eles continuam em multiplicação, tá bom? Cuidado aí na hora de mudar de posição os valores. Bom, unidade de comprimento dividido por unidade de comprimento. O que pode ser? Pode ser metro? Pode ser jarda? Pode ser centímetro? Pode. Então, eu vou colocar metro, sistema internacional. Comprimento inicial, para variação de temperatura, o Kelvin, pode ser o Kelvin para o sistema internacional. E aqui você sabe o seguinte, que números ou letras iguais na divisão, eu posso dividir 10 por 10. Eu posso dividir 50 por 50. 238 dividido por 238. Isso daqui sempre vai dar eternamente 1. Quando você está falando em letras, que é o nosso caso aqui, a gente tem que tomar um cuidado. Eu posso fazer A dividido por A? Posso fazer? Ah, Christian, mas o A é igual a A. O conjunto dos números reais. Você tem que tomar cuidado com isso. Só tem um valor que o A não pode ser. O A tem que ser diferente de zero. Meu amigo, minha amiga, você não pode dividir por zero. Nunca dividirás por zero. Nunca dividirás por zero. Eu não posso pôr zero no denominador. Então, o A pode ser dividido por A? Pode. Mas o A tem que ser diferente de zero. Qualquer número diferente de zero, esquece. PT saudações, deu tudo certo. É igual a 1. Se você isso daqui sempre eternamente vai dar 1. Então, por que eu estou falando isso? Porque M dividido por N, se o M for diferente de zero, Christian, mas se você falar aqui na dilatação térmica, o comprimento, a variação do comprimento, a dilatação térmica, ou o comprimento inicial é igual a zero, não existe material amigo. Não posso nem pensar. Como é que não tem dilatação térmica do material? É quando ΔT é igual a zero. Variação tem temperatura, não tem dilatação térmica. Agora, se você fala que a dilatação térmica é zero e o comprimento inicial é zero, não existe material. Você está querendo considerar o quê? Nada. Entendeu? Então, ele já é diferente de zero. O metro aqui, a unidade de medida de comprimento já é diferente de zero. Tá ok? Então, muito cuidado nessa hora. Então, aqui, M simplifica por M e vai dar 1 sobre Kelvin. E a gente não vai colocar a unidade de medida 1 sobre Kelvin. A gente vai pegar aquela propriedade da potenciação, que todo número no denominador, ele pode ficar no numerador trocando o sinal do expoente. Kelvin a menos 1. Então, para o sistema internacional, o alfa, o coeficiente de dilatação térmica linear, tem como unidade de medida Kelvin a menos 1.
Mas o Kelvin a menos 1 não é muito utilizado. Quem é muito utilizado é o grau Celsius. Então, as ideias da tecnologia, das indústrias hoje, o alfa, na verdade, ele pode ser calculado com metro, centímetro, polegada, tanto faz, vezes graus Celsius, vezes graus Celsius. E metro simplifica com metro, vai ficar 1 sobre graus Celsius. Qual é a unidade de medida do coeficiente de dilatação? Menos 1. Graus Celsius a menos 1. Tá bom, pessoal? Então, essa é a unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica. Tanto o alfa, como o beta, como o gama. Todos eles têm unidade de medida. Qual a diferença entre eles? O beta é 2 vezes o alfa. O gama é 3 vezes o alfa. Ok? Graus Celsius a menos 1. A diferença entre eles é que o beta é 2 vezes o alfa, 2D. E o gama é 3 vezes o alfa, 3D. Perfeito? Fechou, né? Eu vou deixar aqui para enquanto vocês darem uma olhada na unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica. Exercício 1. Ele fala o seguinte: qual o aumento do comprimento que sofre uma extensão de trilhos de ferro com 1000 metros ao passar de 0 graus Celsius para 40 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. O que ele me dá nesse exercício? Ele me dá o material. Ele fala que o trilho é de ferro. Primeira coisa. E ele me deu o coeficiente de dilatação térmica do ferro. Coeficiente de dilatação térmica do ferro. O alfa é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Isso eu já tenho do ferro. Mas ele fala qual é o aumento. O aumento, o que ele está pedindo é o comprimento inicial, o comprimento final, é o aumento ou a diminuição se estivesse diminuindo a temperatura. Tá ok? Então, nesse caso aqui, é o aumento, ele quer o ΔL. Ele quer a dilatação térmica linear do ferro quando ele passa de uma temperatura de 0 graus Celsius para uma temperatura de 40 graus Celsius. Eu não coloquei os índices aqui. Quem é quem? Se a gente já falou que o material sofreu um aumento, se ele sofreu um aumento, a temperatura inicial, 0 graus Celsius. A temperatura final, 40 graus Celsius. A temperatura aumentou de 0 a 40 graus Celsius. Bom, consigo calcular a dilatação térmica do meu material? E um outro elemento que ele me coloca, que é o aumento, né, do comprimento que sofre uma extensão de um trilho com 1000 metros ao passar de 0 para 40. Então, ele me dá também o comprimento inicial. 1000 metros. Porque ele fala que é um trilho de extensão de 1000 metros que passa de 0 para 40. Então, eu não sei qual é o comprimento lá no 40 graus Celsius. E ele quer o ΔL. ΔL é o alfa vezes comprimento inicial, variação de temperatura. Christian, mas o exercício está tranquilo. Está tranquilo. O que o objetivo agora é só a aplicação de fórmula. Beleza, você entendeu o conceito de dilatação térmica? Chique. É isso que interessa.
Então, agora o que você vai fazer? Conferir as unidades de medida. O alfa está em graus Celsius a -1. Comprimento inicial, metro. Então, eu sei que a minha dilatação térmica vai ser dada em metros. Com certeza. A variação de temperatura, graus Celsius. Olha só. O coeficiente de dilatação térmica está em graus Celsius a -1. Se você usasse aqui temperaturas em graus Fahrenheit ou Kelvin, não poderia. Todo mundo tem que estar na mesma linguagem, tem que estar no mesmo sistema de unidades. Então, você não poderia colocar, usar a temperatura em graus Fahrenheit ou Kelvin se o coeficiente de dilatação térmica está em graus Celsius a -1. Ok? Muito cuidado. Conferindo tudo isso, podemos seguir. O alfa, 12 vezes 10 a -6, vezes o comprimento inicial, 1000 metros, vezes a variação de temperatura, 40 menos 10. 40 menos 0, desculpa. E agora, deixa eu apagar isso daqui. E nós vamos precisar desse espaço. Ok? Pessoal, estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Qualquer coisa me manda mensagem, hein? Vai no chat, vai lá na nossa sala virtual, posta, né, a sua dúvida que a gente resolve isso daí, tá bom? A gente conversa. Bom, dilatação térmica linear é igual. Nós vamos agora pegar a nossa querida amiga calculadora para fazer os cálculos, tá ok? Que saudade da calculadora, hein? Puxa vida, hein? Faz quanto tempo? Faz mais de mês que você não pega a sua calculadora, hein? Que saudade, hein? Até dá uma limpadinha nela assim, né? Ó, que saudade de usar a calculadora. Vamos lá. 12 expoente menos 6 vezes 1000 vezes 40 menos 0, que é 40. Então, a minha dilatação térmica deu 0,48. Qual a unidade de medida? A única que eu tenho, metros. Metros. A sua resposta está no Sistema Internacional. Aí você fala, Christian, puxa vida, mas um trilho de 1000 metros teve uma dilatação térmica de 0,48 metros. Não estou entendendo quem que é esse 0,48 metros. Escreva numa unidade que você entenda. Eu vou escrever em centímetro. Eu vou andar com a vírgula 2 casas decimais para a direita. 1, 2. Vai virar assim, ó. Olha só. Variação do comprimento, a dilatação térmica, vai dar 48 vezes 10 a menos 2. Eu andei com a vírgula 1, 2 casas, metros. E a gente vê na tabelinha de prefixo que menos 2 é centímetro. Então, a dilatação térmica desse meu trilho de 1000 metros foi de 48 centímetros. Agora eu entendi. 1000 metros, numa variação de temperatura de 40 graus Celsius, sofreu uma dilatação térmica de 48 centímetros. Tá ok, pessoal? Então analisa direitinho, verifica se vocês entenderam, né? Para que a dúvida não continue, tá bom? Muito cuidado. Confere os cálculos, veja, né? Olha lá, de novo, ó. 12 expoente menos 6 vezes 1000 vezes 40. 0,48. Duas casas depois da vírgula para a direita, expoente negativo, centímetro. Importante, hein, pessoal? Muito importante. Primeiro exercício, resolvido. Refaça, assista esse vídeo outras vezes, né? Para que não fique dúvida mesmo. Tá ok, pessoal? Vamos lá, vamos fazer o exercício número 9. Dilatação térmica superficial. Vamos lá para a dilatação térmica superficial. Exercício 9. Beleza?
Exercício 9. Ele fala o seguinte: uma chapa de alumínio beta 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Chapa de alumínio. Ele já me deu o material direto. Direto. Ele falou que é a minha chapa de alumínio. Chapa de alumínio. Ele me dá o beta. Quem que é o beta? 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Quem que é o beta? Coeficiente de dilatação térmica superficial. Ele já me deu o valor que eu vou usar na equação? Sim. Ele não me deu alfa? Não. Se ele tivesse te dado o alfa, você teria que multiplicar por 2. Se você quiser o valor de alfa, você divide por 3. Desculpa, você divide por 2 esse cara. Então, o alfa é 24 vezes 10 a menos 6, tá bom? Beleza. Então, eu tenho uma chapa de alumínio com o beta, que ele me deu. Tem área de 2 metros quadrados. Área de 2 metros quadrados a uma temperatura de 20 graus Celsius. 10 graus Celsius, desculpa. Área de 2 metros quadrados a 10 graus Celsius. Tudo bem. Calcule a variação de sua área entre 10 graus Celsius e 100 graus Celsius. Então, meu amigo, 10 graus Celsius é a temperatura inicial. Calcule a variação da área entre 10 e 100. Quer dizer que o 10 é o início e o 100 é o final. E a área de 2 metros quadrados também é a área inicial. Eu tenho uma chapa de alumínio de 2 metros quadrados. Não sei se é quadrada, se é retangular, se é um disco, eu não sei. É um triângulo, eu não sei. Ele não me fala nada, ele só fala da área total. E ele quer saber a variação da área entre 10 e 100 graus Celsius. A temperatura final é de 110 graus Celsius, tá bom? E ele pede para nós o ΔA, a dilatação térmica superficial. Antes de calcular a nossa área, aumenta ou diminui? Aumenta, né? De 10 graus Celsius para 110 graus Celsius. Não tem outra opção, uma expansão térmica, porque a temperatura aumentou. Se a temperatura diminuísse, seria uma contração térmica, e a temperatura ia de 110, a 10. Uma retração, uma diminuição do valor de temperatura, tá bom? Vamos calcular o delta? Delta é o beta vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Chique? Chique. Ele me pede a dilatação térmica superficial. Eu tenho o coeficiente de dilatação térmica superficial, eu tenho a área inicial e eu tenho a variação de temperatura. Como é que eu sei que eu tenho a variação de temperatura? Eu tenho a temperatura final e a inicial. Tenho todo mundo? Tenho todo mundo. Confere as unidades de medida. O beta, graus Celsius a menos 1. Área inicial, metro quadrado. Então, o ΔA vai ter como resultado metro quadrado. Variação de temperatura, graus Celsius. O beta, graus Celsius, está todo mundo na mesma unidade de medida. Eu sei que é graus Celsius a menos 1, mas está todo mundo no mesmo sistema de unidades. Ok? Então, a variação da área é o beta 48 vezes 10 a menos 6 vezes a área inicial, 2 vezes a variação de temperatura. Aqui eu vou escrever 110 menos 10. Ok? Tudo bem? Então, vamos fazer o cálculo da variação da área da dilatação térmica superficial. Que conta que eu faço?
eu vou fazer a continha. Expoente 48, expoente menos 6, vezes 2, vezes 110 menos 10, que vai dar 100. A dilatação térmica foi de 0,096 metros quadrados. Christian, ferrou. Ferrou o quê, meu amigo? Ah, não estou entendendo esse resultado aí. Esse resultado tá super esquisito. Por quê? É 0,096 metros quadrados. Então, mas olha só, a chapa tinha 2 metros quadrados e a dilatação térmica foi aquela. Eu não estou entendendo o que significa, o significado, né, desse cálculo, desse resultado. Então vamos fazer o seguinte, vamos converter esse elemento de unidade de medida, metro quadrado para centímetro quadrado. Como é que eu faço? Puxa vida, se fosse só metro para centímetro, 1 metro 6 centímetros, tá ok, né? Mas metro quadrado, complica. Quando tem 1 metro 6 centímetros, eu ando com a vírgula, 2 casas decimais, acabou. E agora, quando é ao quadrado? Eu não sei. Como você não sabe, Christian? Não, calma aí, calma aí. Eu vou fazer uma regrinha aqui com vocês. A regra de conversão para duas dimensões, porque elemento de área é duas dimensões, eu vou usar a regrinha de conversão de uma dimensão. E a regrinha de uma dimensão é que 1 metro equivale a 100 centímetros. Ixi, mas eu não posso pôr agora 0,96 metros quadrados x, fazer a regrinha de 3. Não, não posso, é verdade. Você tem razão, você, meu aluno, você está ligado. Perfeito. Mas eu posso fazer uma coisa aqui. Transformar aquela equação, ou aquela relação de conversão em uma dimensão, em duas dimensões. E como é que eu faço isso? Eu elevo ao quadrado o primeiro termo e elevo ao quadrado o segundo termo. 1 ao quadrado, 1. Metro ao quadrado, metro quadrado. 100 ao quadrado, vou fazer aqui na calculadora, olha só. 100 ao quadrado, 10.000. 10.000. Centímetro ao quadrado, centímetro quadrado. Agora eu tenho. Agora você tem. Agora você tem uma relação direta de metro quadrado para centímetro quadrado. De centímetro quadrado para metro quadrado. E eu tenho metro quadrado. Então coloca na relação de conversão. 0,96 metros quadrados equivale a x. Regrinha de 3 simples, meu amigo. Onde você faz a multiplicação na diagonal. A multiplicação na diagonal, eu vou calcular que o x é igual a quadrados vezes 10.000 centímetros quadrados dividido por 1 metro quadrado. Metro quadrado simplifica com quadrado, metro quadrado, né? A minha resposta vai ser dada em centímetro quadrado. Pega a calculadora e manda bala. 0,096 vezes 10.000 dividido por 1. O meu x aqui, ou a variação da área em centímetro quadrado, deu 960 centímetros quadrados. Qual é a resposta que eu estou esperando de vocês? É essa daqui. O máximo que você pode fazer aqui nessa resposta, né, é escrever essa resposta na potência de 10. Então, o que eu estou esperando de você é a vírgula que vai dar duas casas, né? Duas casas, 9,6 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. É isso que eu estou esperando de você.
Cristian, mas a resposta simples está errada. Não! Mas o meu ele já acertou, agora ele vai melhorar a resposta. E ele vai apresentar essa resposta aqui, na potência de 10, mostrando mais a habilidade matemática que ele tem. 9,6 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Ah, fica bonito assim, fica legal. Fica legal. Mas 0,096 tenta resolver a nossa lista de exercícios. Vê aí direitinho se você consegue. Qualquer coisa, me manda as dúvidas, né? Pode falar comigo. Se você não fala comigo, eu não sei o que está acontecendo, né? Estamos juntos nessa. Infelizmente, a gente não pode se encontrar. Não, não pode, né? Mas estamos juntos, ok? Vamos lá? Exercício 11. Exercício 15, querido. Exercício 1, exercício 9, exercício 15. Legal. Esse é o exercício que cai na prova. Estou gravando isso, hein? Comigo não tem segredo. Esse exercício cai na prova. Cris, então eu não posso errar? Não pode, mas tem gente que vai errar. Comigo não tem segredo. O aluno sabe, eu marco, exercício cai na prova. E ele cai na prova. Eu mudo alguma coisinha, né? Mas aí o aluno vai lá e erra. Não pode, meu irmão. Por favor. Você é meu parceiro, cara. Vamos lá. Vamos comigo então. Vamos ver se você entende agora. Né? Vamos tirar essas dúvidas aí. Ele fala que um petroleiro recebe uma carga de 10 a 7 barris de petróleo no Golfo Pérsico a uma temperatura de 50 graus Celsius. Com a perda em barris por efeito da contração. Nossa, Christian, eu não estou entendendo nada. O que você está falando? Petróleo? Dilatação volumétrica, meu amigo. Tá certo. É que você nunca trabalhou com esse elemento petróleo, né? Fala em álcool, gasolina, mas o petróleo. Eu vou calcular a dilatação térmica no petróleo. Eu tenho o coeficiente de dilatação térmica volumétrica do petróleo. Vamos calcular, vamos trabalhar juntos. Um petroleiro recebe uma carga de 10 a 7 barris. O que é isso? 10 a 7 barris. Volume. Volume inicial. Christian, mas também nunca trabalhei com barris. Mas é unidade de volume, meu amigo. Qual o problema? Litros, metro cúbico, centímetro cúbico, o que for. Então, meu amigo, 10 a 7 barris, petróleo. Tá bom? Então ele fala que um petroleiro recebe uma carga, recebe volume inicial de 10 a 7 barris. Barris de petróleo. A uma temperatura de 50 graus Celsius. Ele quer saber qual é a perda em barris por efeito da contração térmica que essa carga apresenta quando é descarregada no Brasil a uma temperatura de 10 graus Celsius. O que é isso? Lá onde foi carregado 10 a 7 barris, primeira coisa, o que é 10 a 7 barris? Meu irmão,
Um seguido de 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, barris. Centena, milhar, milhão. 10 milhões, centena, milhar, milhão. 10 milhões de barris. Petroleiro, carga completa. 10 milhões de barris a uma temperatura de 50 graus Celsius. Temperatura inicial. Vai descarregar no Rio de Janeiro. Vai descarregar em Santos. A temperatura de 10 graus Celsius no inverno. Temperatura final. Ele quer saber qual é a perda em barris. Ele quer o volume inicial, o volume final, ou delta, o quanto que diminuiu, porque ele fala em contração, o quanto que diminuiu em barris. Ele quer o delta V. Ele quer o delta V, tá bom? Então, muito cuidado nessa hora, meu parceiro. Beleza? Bom, se ele quer a perda, ΔV é igual a, só um cuidado, que ele me dá o gama. O gama do petróleo é 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Menos 3. Coeficiente de dilatação térmica volumétrico. Menos 4. Coeficiente de dilatação térmica dos gases. Desculpa, dos gases. E 10 a menos 6, sólidos, materiais sólidos. É isso mesmo. 10 a menos 3 dos líquidos, 10 a menos 4 dos gases e 10 a menos 6 dos sólidos. Geralmente. É lógico que se você andar com a vírgula para a esquerda ou para a direita, esse expoente muda, óbvio. Mas não é, né? Só para a gente ter uma ideia, uma noção na cabeça, né? Tá bom? Dilatação térmica, contração térmica é o gama, volume inicial, variação de temperatura. Eu tenho gama? Tenho. Graus Celsius a menos 1. Unidade de medida. Volume, barris. Unidade de volume de contração térmica aqui vai ser barris também, meu amigo. Variação de temperatura, graus Celsius. Graus Celsius a menos 1, graus Celsius, está todo mundo no mesmo sistema de unidades. Manda bala. Continua. Gama, 10 a menos 3. Vezes volume inicial, 10 a sétima. Vezes a variação de temperatura, 10 menos 50. Não é a variação de temperatura? Final menos inicial, 10 menos 50. Menos 40. A nossa variação de volume ou a nossa contração térmica vai ser dada pelo valor. Então, vamos lá. Expoente, menos 3, vezes expoente 7, vezes 10 menos 50, menos 40. Menos 40. Olha só o que apareceu aqui. Menos barris. Menos 400 mil barris. Christian, o que aconteceu? Vazou? O petroleiro veio vazando, deu aquele incidente, né? Há uns meses atrás no Brasil, vazou petróleo. Não acredito, Christian. Vazou petróleo. Não, mas não foi isso que aconteceu não, meu amigo. Aqui é contração térmica. O material esfriou, ele contraiu dentro do petroleiro. Ele sofreu uma contração térmica. E essa contração térmica, só para a gente fechar agora a discussão do exercício. Terminou aqui. O que você pode me dar como resultado é o menos, se anda 1, 2, 3, 4, 5, menos 4, vezes 10 a quinta barris. Essa é a resposta que eu estou esperando de você, tá bom? Mais menos 400 mil tá certo. Pessoal, essa contração, ela acontece. Então, o que acontece? Quando o petróleo sai lá do Golfo Pérsico,
eles não medem só o volume, mas medem a densidade do material. Quando chega aqui no Brasil, eles medem de novo a densidade do material. A densidade tem que ser a mesma, petróleo. Então, mesmo que tenha dado essa diferença de menos 4 vezes 10 a quinta barris, mas na verdade é que o material ficou mais denso, ele ficou mais viscoso, tá ok? Então é isso que eu gostaria de que você entendesse. Rho é a densidade, desculpa, densidade é massa por volume, tá certo? Massa por volume, tá ok? Então eu tenho massa por volume, calcula a densidade. Então eles medem densidade. E outra coisa, a massa, conservação da massa. Lavoisier é nosso parceiraço. Conservação da massa. Então, ou você mede a massa, ou você mede a densidade do material. O volume sofre expansão, contração, de acordo com a variação de temperatura. Tá ok? Pessoal, fizemos esses 3 exercícios. Espero que tenha sido útil. Um abraço para vocês. Estamos juntos. Qualquer dúvida nos outros exercícios, é só entrar em contato comigo. Tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.